Olá, vamos estudar o sistema endócrino voltado para o quinto ano. Então, ciências do quinto ano. Então, o sistema endócrino, ele atua por meio de substâncias produzidas por glândulas ou tecidos específicos do organismo, que são liberadas na corrente sanguínea. Essas substâncias a gente chama de hormônio. Então, hormônios são essas substâncias produzidas por glândulas ou tecidos específicos, que são liberadas na corrente sanguínea. O sangue ele vai distribuir esses hormônios do local onde foram produzidos para as diferentes partes do corpo. E o que são glândulas, né? As glândulas, elas podem ser tanto endócrinas como exócrinas. As glândulas são aquelas que produzem ou hormônios ou substâncias que vão sair do corpo ou cair em cavidades. Então, vamos aprender aí sobre as glândulas endócrinas. Elas são responsáveis pela produção dos hormônios que são liberados na corrente sanguínea. E as glândulas exócrinas, elas secretam seus produtos no interior da cavidade do corpo ou para fora, né? Para fora do corpo. Exemplo das glândulas digestivas que vão liberar seus produtos no interior do estômago para auxiliar na digestão. E aí, outro exemplo, tem as glândulas sudoríparas, que liberam suor na superfície do corpo. Aí tem as glândulas lacrimais, que vão liberar lágrima, a sebácea, que vai liberar sebo, a glândula ceruminosa, que vai liberar cerume, certo? Tem várias. Aqui eu coloquei uma outra forma, ó. As glândulas endócrinas vão liberar produtos na corrente sanguínea, são carregados aos sítios de atuação, às partes do corpo de atuação. As glândulas exócrinas vão exportar os produtos por ductos para áreas luminais, ou seja, para áreas fora do corpo ou em cavidades, no caso do tubo digestivo. O estômago vai produzir o suco gástrico, né? O pâncreas vai produzir o suco pancreático. No caso, aqui só trouxe dois exemplos das glândulas endócrinas, que produzem hormônio, e as glândulas exócrinas, que produzem substâncias para fora do corpo ou para dentro de cavidades. Mas a gente tem também o exemplo das glândulas mistas, né? Da glândula mista, que a gente pode trazer como exemplo o pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista. Produz tanto hormônio quanto substâncias. As glândulas endócrinas do nosso corpo tem a hipófise, né? Ela produz hormônios que vão controlar as outras glândulas e vão regular o crescimento do corpo. A glândula da tireoide, que produz hormônios que vão regular as atividades das células e o desenvolvimento do sistema nervoso. As paratireoides, que ficam atrás, são 4, né? Elas vão produzir o parotormônio, que está relacionado aí com o cálcio. Aí temos as suprarrenais, as suprarrenais, que produzem o hormônio que prepara o corpo para situações de estresse. Vamos ter as glândulas sexuais, no caso da mulher, os ovários, que vão produzir os hormônios que são responsáveis tanto pelo desenvolvimento das características do sexo feminino, quanto pelos processos associados também ao sexo feminino, como o ciclo menstrual e a gestação. Já os testículos produzem hormônios que são responsáveis pelo desenvolvimento de características do sexo masculino, né, com a produção de espermatozoide e o engrossamento da voz. E as alterações hormonais e de saúde. Quando os hormônios não são produzidos em uma quantidade adequada, podem ocorrer alguns problemas no organismo, como a diabetes. A glicose é um tipo de açúcar que deve ser transportado da corrente sanguínea para o interior das células. Esse transporte é auxiliado pela insulina, é a insulina que leva a glicose da corrente sanguínea para dentro da célula, que é um hormônio produzido pelo pâncreas, como eu falei. Quando a insulina não é produzida em quantidade suficiente lá no pâncreas, ou não realiza suas funções adequadamente, no caso da resistência, né, à insulina, tem um acúmulo de glicose no sangue, e aí esse acúmulo vai causar alguns problemas no organismo. Um desses problemas é a diabetes, né? A diabetes ela pode ocorrer em todas as fases da vida,
A prevenção e o controle dessa doença podem ser feitos com a alimentação saudável e prática de atividades físicas regularmente, tá bom? Essa aula foi baseada no sistema Trilhas de ensino.